Olá, você que me assiste. Eu sou o pastor Renato Góes e quero refletir hoje com você sobre alguns termos que são utilizados atualmente para se referir ao ministério pastoral. Nós temos vários termos, mas eu quero refletir com você sobre 3 termos especificamente que são encontrados no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. 3 termos que vão se referir ao ministério pastoral, mas que de alguma forma certas pessoas acabam entendendo que haja alguma hierarquia e alguma diferenciação entre esses termos. O termo pastor, o termo bispo e o termo presbítero são termos comumente usados para se referir à atividade do pastor, ao ministério pastoral. Mas será que esses termos têm diferenças entre si? Quais são as diferenças? Existe hierarquia? São ministérios e chamados diferentes? Ou se tratam da mesma função, da mesma atividade? Essa é a reflexão que eu quero fazer com você, baseado então no texto bíblico. Nós temos então na Bíblia esses 3 termos sendo empregados, mas não podemos deixar de lembrar que há uma diversidade, uma grande diversidade de termos e até títulos que são empregados em relação às lideranças religiosas do nosso tempo. Falando mais especificamente das igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, nós temos então o uso de termos cada vez mais numerosos e vão variando esses termos de acordo com as diferentes denominações evangélicas que nós temos no Brasil, como por exemplo a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, além de inúmeras outras igrejas evangélicas que comumente são chamadas de igrejas independentes. Nós temos então essa multiplicidade que é crescente em relação aos termos empregados para se referir ao ministério pastoral. Essa multiplicidade crescente de termos empregados acaba gerando dúvidas sérias sobre quais os termos devem ou não ser utilizados. Mais do que isso, essa multiplicidade que é crescente de uso de diferentes termos, isso acaba dificultando e até impedindo a correta compreensão do que seja o ministério pastoral conforme descrito nos textos do Novo Testamento. Surge então a necessidade de buscarmos o significado original dos termos que a Bíblia emprega para se referir ao ministério pastoral. Nós temos, como já falei, nas diferentes denominações evangélicas brasileiras, usos diferenciados. E falando especialmente dos 3 termos aos quais eu quero me ater aqui nessa reflexão, esses 3 termos, bispo, presbítero e pastor, também têm diferentes empregos, diferentes funções, diferentes usos dentro das chamadas denominações protestantes evangélicas no Brasil. Nós encontramos diferenças em relação ao significado e ao emprego desses termos, nós encontramos diferenças em relação à própria interação entre os termos, e nós encontramos também um entendimento comum de que exista uma hierarquia entre esses 3 termos, bispo, presbítero e pastor. É muito comum em várias denominações evangélicas brasileiras que se entenda uma hierarquia entre esses 3 termos. Em algumas igrejas chamadas históricas, as chamadas igrejas históricas no Brasil, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, a Igreja Metodista também, essas igrejas nós vemos os termos pastor e presbítero se referindo a funções distintas muitas vezes. Nós vemos esses 2 termos, pastor e presbítero, por exemplo, em diferentes níveis de autoridade, gerando assim uma diferença não só de tratamento e até de prestígio, como também uma diferença de remuneração e sustento.
baseada nessa diferença de tratamento, de prestígio, entendendo que haja diferença de autoridade. Isso também é encontrado em algumas denominações evangélicas brasileiras. Eu cito aqui como exemplo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós encontramos o termo presbítero com duas funções claramente distintas. O termo presbítero na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil pode ser empregado como presbítero docente, ou seja, aquele que é responsável pelo ensino, aquele que tem a função de liderar o ensino da igreja, mas também há, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o chamado presbítero regente, que, diferente do presbítero docente, vai então cuidar da administração, o presbítero regente. Outro exemplo que nós encontramos também da diferenciação de termos é em relação à Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus e também nas igrejas presbiterianas, inclusive algumas igrejas pentecostais, nós vemos o termo presbítero sendo usado como uma função intermediária entre o pastor e o diácono, sem relação, inclusive, com o próprio exercício ministerial. Então perceba que há diferenças de emprego, até de função, muitas vezes, dentro das igrejas evangélicas brasileiras, em relação a esses termos. As chamadas igrejas neopentecostais. Nessas igrejas nós vemos o termo pastor perdendo cada vez mais a sua força e a sua relevância. E por isso os termos bispo e até apóstolo vão ganhando preferência, conferindo aos detentores desses títulos mais prestígio e mais notoriedade do que os pastores. Há então uma evidente relação hierárquica, nesse caso, entre as nomenclaturas que vão sendo cada vez mais elevadas e até suntuosas, e por que não dizer espiritualmente soberbas e presunçosas. Mas o objetivo dessa reflexão, então, é verificar o significado original e as características específicas, bem como as circunstâncias originais no texto bíblico em que são empregados os termos bispo, presbítero e pastor, e quais são as relações existentes entre esses três termos à luz do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo. Os termos, então, que nós vamos analisar agora são os termos bispo, presbítero e pastor em relação ao ministério pastoral. Nós temos, então, o termo bispo, e lembrando que o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego, o idioma mais abrangente na época em que os textos do Novo Testamento foram escritos, para que os textos pudessem então percorrer todo o mundo e serem compreendidos, para que a mensagem pudesse então percorrer toda a terra e ser compreendida. O Novo Testamento foi escrito em grego, mais abrangente naquele tempo do que o próprio inglês é nos dias de hoje. E o termo bispo, que nós encontramos no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, esse termo no grego é episkopos, traduzido para nós no português como bispo, e nós encontramos na Concordância Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil esse termo ocorrendo 5 vezes no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Filipenses, na primeira carta a Timóteo, na carta a Tito e na primeira carta de Pedro também. E o interessante é que a própria concordância bíblica orienta que também sejam conferidos os termos diácono e presbítero, comprovando que realmente há alguma semelhança no uso desses termos. Ainda falando sobre o termo bispo, a palavra no idioma original, episkopos, significa um superintendente, um supervisor, um oficial cristão encarregado, de modo geral, de uma igreja. É um vigia, tratando aqui da etimologia desse termo no grego, que é formado de epi, que significa sobre,
e skopos, que é um vigia, ou seja, um supervisor de obras públicas. Esse termo era empregado para aqueles que supervisionavam obras públicas ou até mesmo cidades, como um prefeito. Em Atenas, por exemplo, esse termo se referia aos magistrados enviados a cidades distantes para então organizar e governar essas cidades. O bispo, então, pode ser, sim, visto como um organizador, diretor e presidente dos membros de uma igreja. Conforme as igrejas, então, no período bíblico, iam crescendo, se desenvolvendo, aumentando, então, o número de participantes e de seguidores de Cristo nas igrejas, nessas comunidades cristãs, o bispo foi se tornando, com o decorrer do tempo, uma espécie de presidente do corpo de presbíteros. Afirmava-se serem os bispos os sucessores dos apóstolos, surgindo a ideia de que deveria haver alguém que fosse responsável por manter a ordem entre os bispos, ou seja, uma espécie de bispo dos bispos. Perceba então uma evolução histórica acontecendo, conferindo então mais relevância e até autoridade para o termo bispo. Como é evidente, isso acaba representando uma evolução que não existia na época dos apóstolos. E esse destaque é feito por Russell Norman Champlin no seu comentário bíblico. Ele diz que essa evolução não existia então na época dos apóstolos e não deveria nos servir de padrão. O ministério das igrejas cristãs foi sofrendo transformações que não têm base bíblica. Mais uma afirmação de Russell Norman Champlin, analisando o uso do termo bispo. Nós também temos outros estudiosos defendendo que não se encontra no Novo Testamento o uso desse vocábulo bispo, no sentido de um oficial eclesiástico que tenha autoridade sobre outros ministros do Evangelho. Isso é, portanto, extra-bíblico, como outros estudiosos da Bíblia também defendem. Falando ainda sobre outro termo, agora o termo presbítero. Presbítero, que no grego é a palavra presbíteros ou presbúteros, dependendo da pronúncia do grego que seja adotada. Esse termo traduzido então para o português como presbítero tem sua origem num substantivo feminino que é presbis, que seria uma pessoa mais velha, ou como se diz também, um ancião. É o termo usado em relação a indivíduos de mais idade, indivíduos mais maduros, mais experientes, chamados para a administração de assuntos públicos e convocados, inclusive, para serem juízes e conselheiros. Isso era muito comum nos tempos bíblicos, não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. As pessoas de mais idade, de mais experiência, eram tidas então como pessoas mais sábias, cujos conselhos deveriam ser pedidos, ouvidos, seguidos. Em Israel era costume respeitar e honrar os mais experientes, a ponto inclusive de tomá-los como referência, algo que infelizmente tem se perdido ao longo do tempo, especialmente nos dias que temos vivido. O termo presbítero, então, corresponde a um termo de liderança, utilizado inclusive nas sinagogas e com longa história em Israel, conforme destaca Craig Keener no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento. E nós vemos então, no ambiente e no contexto das igrejas cristãs do Novo Testamento, o termo presbítero sendo utilizado em relação aos anciãos das igrejas e aos encarregados da sua administração e do seu governo. Inicialmente não havia diferença entre um presbítero e um bispo, mas com o passar do tempo, os presbíteros passaram a estar debaixo da autoridade dos bispos, inclusive devendo-lhes prestar contas. E a partir do século II, os presbíteros não tinham o direito de ordenar outros presbíteros. O ofício passou a tomar contornos de um ofício semelhante ao dos padres, dando origem então à segunda maior ordem eclesiástica da Igreja Católica Romana,
bem como nas igrejas ortodoxa oriental e anglicana. E esse é o destaque feito, mais uma vez, por Russell Norman Champlin, no seu comentário bíblico. Temos então o terceiro termo, que é objeto aqui da nossa reflexão. Vimos o termo bispo, vimos agora o termo presbítero, e também encontramos no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, o termo pastor. O termo que no idioma grego, o idioma original é poimen, que significa pastor, alguém que cuida de rebanhos. Esse termo pode ser usado de maneira literal ou em sentido figurado. Nós vemos na Bíblia os dois empregos do termo pastor, tanto literal como também figurado. Temos esse termo sendo empregado, inclusive, em relação a Cristo, ou ainda o guia espiritual de uma igreja em particular. O Antigo Testamento serve de base para a compreensão do Novo Testamento e nos traz, então, muitas evidências do que seja a função pastoral. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e o próprio Davi, que foram, sim, pastores, cuidaram, sim, de rebanhos, em termos literais. Jacó e Davi referem-se a Deus como pastor em algumas passagens bíblicas. Nós encontramos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 48, verso 15, Salmo 23, verso 1, bastante conhecido, o Salmo de Davi, quando ele inicia dizendo: o Senhor é meu pastor, assim como Asaf, autor também de Salmos, no caso, no Salmo 80, verso 1, Asaf também vai se referir a Deus como pastor, aqui então no sentido figurado, não literal de um rebanho, mas figurado como sendo o Senhor o pastor do seu povo. Embora o texto do Novo Testamento não seja claro em relação ao uso dos termos, nota-se que seu uso foi sendo afastado do significado original conforme a igreja foi crescendo, conforme foram passando as décadas e até os séculos. Após a morte dos apóstolos, aqueles primeiros chamados pelo próprio Jesus e que tiveram então o contato pessoal, o convívio com ele, após a morte então desses apóstolos, as igrejas passaram a buscar novos títulos para as lideranças de ajuntamentos que iam se tornando cada vez maiores. Dessa forma, os termos bispo, presbítero e pastor passaram então a ter o seu significado original alterado. Além de diferentes usos, passaram a existir diferentes relações entre os termos, relações essas que não são encontradas no texto bíblico. Não há base bíblica para essas relações de maior ou menor autoridade, maior ou menor autonomia entre esses três termos. Não encontramos isso nas páginas do Novo Testamento. E vários autores fazem esse destaque. Champlin diz claramente: os títulos bispo, ancião e pastor eram sinônimos perfeitos. Warren Wiersbe, também no seu comentário bíblico, afirma que, de acordo com o Novo Testamento, os termos bispo, presbítero e pastor são sinônimos. Encontramos ainda outras afirmações como: bispo, presbítero e pastor eram três títulos que ressaltavam três aspectos diferentes, porém de uma mesma função eclesiástica, sem a mínima indicação no texto bíblico de que qualquer um deles tivesse autoridade eclesiástica sobre outro. Percebam então que diversos autores estudiosos da Bíblia percebem, notam e evidenciam que os três termos eram sinônimos, eram três termos empregados em relação ao mesmo ofício, o ministério pastoral. Mas cada um desses termos trazia então uma diferente ênfase, ressaltava um diferente aspecto do mesmo ministério, o ministério pastoral. Desde muito cedo na história eclesiástica, infelizmente, iniciou-se esse distanciamento do significado original desses três termos.
Diferentes palavras utilizadas no texto bíblico para enfatizar diferentes facetas de um mesmo ministério, aos poucos foram empregadas de forma a diferenciar funções na igreja. As palavras originalmente, bispo, presbítero e pastor, diferenciavam funções, facetas de um mesmo ministério, mas com o passar do tempo foram empregadas para diferenciar funções ou cargos dentro da igreja. Passou a existir então um significado hierárquico inexistente no texto neotestamentário. Eu destaco isso. Passou a existir um significado inexistente nas páginas do Novo Testamento. Com o crescimento então das comunidades cristãs, passou a existir uma necessidade de mais obreiros, cuidando, liderando o rebanho de Cristo. Surgiu então a necessidade, ou infelizmente, oportunidade para muitos, de distinguir obreiros em níveis distintos de importância e de autoridade, criando assim uma complexa estrutura eclesiástica que nos nossos dias vai ganhando novos patamares de forma assustadoramente rápida. É urgente, então, que as igrejas voltem a priorizar o estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico, incluindo o estudo dos idiomas originais dos textos, para que haja, então, a devida compreensão do que esses termos realmente querem dizer. É urgente que as igrejas voltem a priorizar, portanto, o estudo bíblico, até mesmo nos seus cultos. O ensino bíblico tão claramente priorizado, seja no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, precisa voltar a ser encarado como fundamental e vital para a caminhada cristã, não só individualmente, mas coletivamente, para toda a igreja. Mas a igreja, de forma geral, tem abandonado o estudo da Bíblia, tem perdido de vista as verdades eternas contidas na palavra de Deus. A igreja, de forma geral, infelizmente, tem deixado de seguir os passos de Cristo por não mais conhecê-los por meio das Escrituras. Tem deixado de compreender o ensino de Deus por não priorizar aquilo que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo. Ensino diário, constante, sincero e dedicado da palavra de Deus. Assim, o povo de Deus não tem compreendido mais qual seja o significado original dos termos bispo, presbítero e pastor contidos na Bíblia. Tem, então, distorcido e pervertido até esse significado, tornando-se a própria igreja a maior vítima das terríveis consequências dessa decisão tão errada. É preciso, então, que a igreja volte a conhecer o seu verdadeiro bispo, que a igreja volte a conhecer o seu divino presbítero, que a igreja volte a conhecer o seu eterno pastor, o que somente será possível quando esse rebanho divinamente constituído voltar a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Essa, então, é a reflexão que eu compartilho sobre o uso intercambiável dos termos bispo, presbítero e pastor à luz das páginas do Novo Testamento. Que nós possamos, então, refletir sobre esse tema tão importante para conhecermos e reconhecermos quais são as características do verdadeiro e bíblico ministério pastoral, deixando de lado, então, tradições meramente históricas e humanas que estabeleceram significados, funções e atribuições a esses termos que não se encontram na Bíblia. Que essa reflexão possa nos tornar cristãos melhores, que essa reflexão possa nos tornar uma igreja melhor diante do nosso Deus. Me despeço então desejando que essa palavra e essa reflexão possam, de alguma forma, aumentar o seu conhecimento sobre quem é o Senhor e o que Ele espera de cada um de nós. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e sua família hoje e sempre.